Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre microserviços, AWS, RabbitMQ. Primeiro, para me apresentar, meu nome é Carolina Pascali Campos, eu estou no último semestre de Ciência da Computação pela UFSCar em Sorocaba e eu trabalho como desenvolvedora na CodeMiner 42. Eu comecei no ano passado, em outubro, como estagiária e eu estou trabalhando lá até hoje. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o meu case, depois eu vou falar mais sobre microserviços, RabbitMQ, então a gente vai para a conclusão. Então, sobre o case, eu estava trabalhando num aplicativo, eu trabalhava na parte da API. Então, a ideia do aplicativo é, você queria compartilhar a sua localização com seus amigos. O aplicativo era de uma startup que fica em São Francisco, nos Estados Unidos, e eu trabalhava, então, no time do back-end, da API. Então, no time do back-end, eu e mais 5 desenvolvedores, né? E a gente tinha uma pessoa também dedicada ao DevOps. E por que eu falo que o DevOps é aqui quando a gente fala de microserviços? Porque quando você tem microserviços, isso implica em microdeployments. O que isso significa? Cada microserviço vai ter o seu deploy. Então, você precisa ter alguém dedicado pensando nisso, porque você precisa orquestrar todo esse deploy. Agora, você não tem mais um. Eu não tenho um monolito, um deploy. Eu tenho um deploy para cada serviço. Então, a gente precisa ter uma pessoa dedicada pensando em como orquestrar isso para esse processo poder fluir da melhor forma possível. E quais foram as razões pela qual meu time decidiu que vamos começar um produto com microserviços, né? A gente não tinha nada pronto. Então, normalmente, você começa com monolito, depois você migra para microserviço, mas a gente decidiu começar desde o início com microserviços. E quais foram as razões que a gente deu para isso? Então, primeiramente, o time. A gente trabalhava com times independentes. Então, mais de 50% dos desenvolvedores trabalhavam remoto. E a gente pensou que com o microserviço seria mais fácil a parte de divisão de tarefas. Porque quando você tem microserviços, você já tem uma divisão, né, da parte de cada serviço é responsável por uma coisa. Então, a gente acreditou que essa arquitetura ia ajudar na divisão de tarefas dos times. Então, esse foi o primeiro argumento. E o segundo argumento foi em relação à arquitetura. Porque a gente tem, então, um produto que é compartilhar a sua localização com seus amigos. Isso é uma rede social. Então, desde o início, a gente tinha essa preocupação com escalabilidade. Porque quando você fala de rede social, você espera que muitas pessoas utilizem esse produto. E quando você tem microserviços, eles ajudam na parte de escalabilidade, porque você pode escalar os seus serviços independentemente. Então, esse serviço está sendo mais requisitado, então é ele que eu vou escalar. Então, essa arquitetura ia ajudar muito a gente na parte de escalabilidade. Então, essas foram as duas principais razões que a gente decidiu adotar microserviços desde o início. E nós sempre tentamos manter as melhores práticas de desenvolvimento durante o produto. Então, a gente sempre teve code review, testes, integração contínua, delivery contínuo e monitoramento contínuo. E aqui, de novo, o DevOps é alguém muito importante. Porque eu falei para vocês que eu tenho vários serviços e eu posso escalar eles independentemente. Mas se eu não monitoro esses serviços, como que eu vou saber qual deles eu tenho que escalar, né? Então, é muito importante ter alguém que saiba como monitorar isso da melhor forma possível, para que não chegue no ponto de, nossa, esse serviço ele já caiu, ou ele já está com um gargalo, e então eu vou escalar. Não, a gente precisa de alguém que monitore isso, para a gente sempre fazer as decisões na hora certa. Porque não adianta nada a gente escolher essa arquitetura, mas não usá-la da melhor forma possível. Então, de novo, o DevOps entra aqui como chave quando a gente fala de monitoramento contínuo. E para vocês terem uma ideia de como era a arquitetura, né, do nosso produto, então a gente tinha um serviço de usuários, que era o serviço central, um serviço de mensagens, e os outros serviços eu não posso falar muito, porque é um produto que ainda não foi lançado no mercado, mas dá para ter uma ideia de como o serviço de usuário ali é central para todos esses outros serviços. Então, são 7 serviços que a gente tinha. E a gente também tinha bibliotecas. Então, por que as bibliotecas? Imaginem que todos os meus serviços, eles vão precisar do RabbitMQ. Então, o código para você inicializar o RabbitMQ em cada serviço é o mesmo.
para a gente não ter repetição de código, então vamos migrar esse código que é igual para todos em bibliotecas. Então a gente tinha bibliotecas para o RabbitMQ, a gente tinha bibliotecas para log, para cache, porque tudo isso vai ser igual nos serviços. E no que isso ajuda? No momento que eu vou criar um novo serviço, né? Então vamos para agora eu vou ter um serviço de amigos. Quando eu for criar serviço, eu não preciso me preocupar com nada como que eu vou subir, como que eu vou fazer a parte de cache, como eu vou fazer a parte de log. Tudo isso já está em biblioteca. Então eu importo essas bibliotecas e o meu desenvolvimento em cada serviço já começa com as regras de negócio, porque toda a parte de como inicializar já está nessas bibliotecas. Eu já fiz essa abstração. Então é para isso que a gente usava as bibliotecas. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é quais foram os resultados depois de 10 meses desenvolvendo em cima de uma arquitetura de microserviços. Então, só para lembrar vocês, o nosso caso, a gente era uma startup, a gente tinha 5 desenvolvedores trabalhando nessa API e 7 microserviços. E um ponto importante aqui, que eu quero que vocês percebam, é que a gente tinha mais microserviços do que desenvolvedores. Tá? Então, quais foram os pontos positivos? Primeiro ponto, a gente podia testar novas tecnologias com mínimo esforço e mínimo impacto. Vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente começou a desenvolver, a gente pensou, vamos usar o MySQL. Mas durante o desenvolvimento, a gente percebeu que Postgres seria a melhor opção. Então a gente pensou, vamos começar a migrar. Durante a migração, a gente podia migrar um serviço por vez. Então, durante um ponto, a gente tinha 3 serviços nossos usando o MySQL e 4 serviços usando Postgres. E a nossa aplicação continuava funcionando sem nenhum problema. E por que isso acontecia? Por causa da persistência poliglota. O que é persistência poliglota? A ideia é que cada serviço é responsável pelo seu banco. Então, como a gente tinha isso, não tinha nenhum problema de comunicação entre os serviços, porque cada serviço pode usar um banco diferente que isso continua funcionando, porque cada serviço é responsável pelo seu banco. Isso é persistência poliglota. Outra parte que isso traz, a gente tem um código desacoplado, porque se eu posso mudar uma tecnologia em uma parte do meu serviço, isso não interfere na comunicação entre os outros serviços, eu tenho um código que é em parte desacoplado. Outro ponto positivo é que cada serviço tem o seu escopo. Então, como eu disse, a gente dividiu o serviço o que ele faz. Né? Então, tem o serviço de usuário, tem o serviço de mensagem. E por que isso nos ajudou durante o desenvolvimento? Porque imagine que você tem um bug. Se você tem um bug, você consegue pegar esse bug e falar em qual serviço ele está acontecendo. Então, você consegue fazer esse trace de um bug para um serviço. Nesse momento, é muito mais fácil você encontrá-lo, porque você tem uma porção muito menor do código para olhar, e você sabe que esse bug está afetando só aquele serviço. Então, ao invés de ele afetar todo o seu produto, ele afeta apenas um serviço e é mais fácil de você encontrá-lo dentro desse serviço. Então, ajuda muito na parte de manutenção, quando você tem cada serviço cuidando do seu escopo. E quais foram os pontos negativos durante o desenvolvimento? O primeiro deles é o efeito shotgun. A ideia do efeito shotgun é que eu faço uma mudança em uma biblioteca ou num serviço, e essa mudança que eu fiz não fica só nele. No momento que eu fiz essa mudança continua propagando para outros serviços. Então, o que eu perco com isso? Eu perco a release granular. O que é uma release granular? A ideia é, eu tenho um serviço, eu vou fazer uma alteração nesse serviço. Eu fiz essa alteração nesse serviço, eu só vou precisar fazer o deploy desse serviço. Eu não preciso fazer o deploy de todo o meu sistema, como a gente tem no monolito. Se eu faço uma mudança em qualquer parte do meu monolito, eu preciso fazer o deploy de todo o monolito. Se eu tenho um microserviço, se eu faço uma mudança em um serviço, eu faço o deploy apenas daquele serviço. Mas quando a gente tem o efeito shotgun, o que acontece? Vamos pensar, eu tenho a minha biblioteca de RabbitMQ. Eu fiz uma mudança nessa biblioteca. No momento que eu faço uma mudança nela, eu tenho que ir em todos os meus serviços atualizar a versão. Então, no momento que eu fiz isso, eu vou ter que fazer o deploy de todos os meus serviços de novo. Então, quando você tem o efeito shotgun, você perde a release granular. E, nesse momento, se você coloca monolito e microserviços na balança, eles estão no mesmo ponto. Porque, na verdade, eu tive que fazer o deploy de todos os meus microserviços por causa do efeito shotgun. Outro problema, interfaces estáveis. Então, a gente começou com microserviços. Por isso, a gente tinha, então, nosso serviço de usuário e nosso serviço de mensagem. Mas nosso serviço de mensagem era imaturo ainda. Então, a lógica dele estava sempre mudando. Só que no momento que eu mudo a lógica do meu serviço de mensagem, eu preciso atualizar o meu serviço de usuários, porque ele tem uma interface que conversa entre eles. Então, toda vez que eu faço uma mudança em mensagem, eu tenho que ir lá e fazer uma mudança em usuário. E, de novo, agora eu queria fazer uma mudança só em mensagem, mas eu precisei fazer em usuário, então eu vou fazer o deploy dos 2 serviços, não só de um. Então, esse outro problema que
a gente encontrou muito, porque como a gente começou com microserviços, vários serviços nossos eram imaturos. Sempre tinham muitas mudanças e as mudanças continuavam propagando para outros serviços. Em relação ao teste de integração, quando você trabalha com arquitetura de microserviços, claro, você precisa ter todos os testes unitários, mas se você tiver só teste unitário, você nunca pode falar que aquela feature realmente está funcionando. Porque o que importa da feature é quando todos os serviços estiverem de pé, ela funcionar. Não adianta ela funcionar só num serviço. O importante é ela funcionar quando todos estiverem conversando entre eles. Então, para toda feature que a gente fazia, a gente obrigatoriamente precisava escrever um teste de integração. Senão, a gente nunca podia falar que aquilo estava funcionando. Qual que é o problema disso, né? O problema é que deixa o nosso desenvolvimento mais lento. Pelo motivo que eu falei, de que toda feature precisa de um teste de integração, é obrigatório, e o outro é que impossibilitou a gente de usar Docker em desenvolvimento. Por quê? Imaginem que eu tenho esses vários serviços e eu desenvolvi uma teste de integração, como que eu vou fazer para testá-lo? Eu tenho que subir todos os meus serviços e subir todos os meus bancos. Eu estou falando de uns 10, 12 containers de Docker, que sua máquina comum não vai aguentar. Então, a gente teve que deixar de utilizar Docker em desenvolvimento, porque era simplesmente inviável. Só para subir tudo isso, a gente demorava uns 30 minutos numa máquina comum. Então, a gente falou, não vamos usar Docker porque em desenvolvimento, porque ficou inviável para a gente. Então, isso também foi uma parte ruim. E o outro ponto é em relação a novos desenvolvedores. Eu entrei nesse projeto como estagiária. Então, demorou mais ou menos 1, 2 meses para eu realmente começar a produzir. Eu achei que isso tinha acontecido porque eu era estagiária, normal, é novo, tal. Mas o que aconteceu, eu fiquei 10 meses nesse produto. Então, eu vi vários desenvolvedores saindo e vários entrando. E todos tinham uma curva de aprendizado muito alta. Porque não é uma arquitetura simples de você desenvolver. Toda essa dependência, toda essa preocupação de comunicação que você tem que ter um com o outro. Todo mundo que entra demora um bom tempo para conseguir entender tudo o que está acontecendo. Então, é uma arquitetura que é difícil de você desenvolver em cima dela. E o outro ponto ruim é a dependência do serviço de usuário. Eu acho difícil alguém fazer algum sistema que não tenha um serviço de usuário. No momento que você tem um serviço de usuário, como que você não depende dele? Então, é muito complicado, porque imaginem, quando a gente fala de microserviços, a gente sempre gosta de falar, se um dos serviços cai, você perde a funcionalidade apenas daquele serviço, você não perde todo o seu monolito, é só aquilo que você perde. Mas, se cair o seu serviço de usuário, isso é uma mentira, porque no case que eu mostrei para vocês, se cai o meu serviço de usuário, eu só tenho 4 serviços restantes e eles não estão com 100% de funcionamento, porque todos eles tinham uma comunicação com o serviço de usuários. Então, se cai o meu serviço de usuários, ele fica na mesma balança que caiu o meu monolito. Então, isso de você falar que você só pega a funcionalidade do serviço que caiu, você tem que tomar muito cuidado com o quão importante aquele serviço era na sua arquitetura. E eu falei agora bastante de microserviços com vocês, então eu queria explicar um pouco melhor como é que funciona essa arquitetura. Então, primeiro falar das empresas que utilizam isso em produção. A gente tem o Facebook, o Google, a Netflix, a Amazon. E eu vou mostrar um exemplo extremamente simples, que é o cliente vai fazer uma requisição para um servidor, ele vai mandar um ID para buscar um usuário, o servidor vai fazer essa busca e vai devolver para o meu cliente. E eu vou ter, então, um cliente é um serviço e o meu servidor é outro serviço. Então, como que ficaria o código do meu servidor? Eu vou primeiro pular um pouco, tem um pouco de boilerplate aqui. Então, código bem simples, aqui está em JavaScript, mas dá para ter uma ideia. A primeira coisa que eu fazia é subir eu estou falando servidor, né? Isso. A primeira coisa que eu fazia é subir meu servidor. Ele vai subir aqui na porta 3000 e ele tem um endpoint. Esse endpoint está esperando um ID. No momento que eu recebo esse ID, a ideia é eu vou buscar no banco, mas aqui o código está bem simples. Então, imagina que eu já busquei no banco, eu encontrei a da Lovelace e eu vou devolver essa resposta para o meu cliente. Porque eu encontrei, respondi 200. Então, esse aqui é o código do meu servidor. Então, como que o meu cliente vai fazer uma requisição para esse servidor que tem um endpoint, né, do ID? Então, de novo, vou pular um pouco do boilerplate. O que eu vou fazer? Eu estou pegando esse ID pelo terminal mesmo. Eu vou subir um cliente na porta 3005. Então, tem meu servidor na porta 3000, meu cliente na porta 3005. Ele vai fazer uma requisição, passando um ID. E ele vai esperar ali o resultado, receber o resultado, ele vai mostrar qual que é o resultado que ele encontrou, que o servidor mandou para ele. Então, como que a gente faria isso? Eu primeiro preciso subir meu servidor, ele está esperando por requests, eu subo o meu cliente, passo um ID, o meu servidor recebe o ID e devolve uma resposta. Então, isso aqui é um código extremamente simples, mas que já mostra uma arquitetura de microserviço, que eu já dividi o meu cliente, já dividi o meu servidor em serviços diferentes. Mas qual que é o problema de eu utilizar para a comunicação entre meu cliente e servidor, o protocolo HTTP? Por que isso não é a melhor opção? O que acontece vamos supor que meu servidor caiu.
todos os requests que meu cliente fizer para o meu servidor vão ser perdidos. E quando a gente está utilizando o microserviço, a gente sempre tem uma preocupação de como que a gente poderia ser mais resiliente a falhas. Então, para a gente ser mais resiliente a falhas, a gente decidiu não utilizar o protocolo HTTP e, na verdade, utilizar um serviço de mensagerias para conseguir conversar entre os serviços. Então, a gente decidiu por utilizar o RabbitMQ, que funciona em cima do protocolo MPQ, que é o Advanced Message Queuing Protocol. E para que ele serve? Para troca de mensagens assíncronas. Então, ele traz para a gente confiança e disponibilidade. Dentro do MPQ, a gente decidiu que a gente ia utilizar o Remote Procedure Call, que é o modelo RPC, e para que ele serve? A gente usa o RPC quando a gente tem uma chamada de um serviço para outro serviço. Então, é nesse momento que a gente utiliza o modelo RPC. Então, lembra o exemplo que eu mostrei para vocês? Um cliente vai fazer uma chamada para um servidor. Eu vou usar exatamente o mesmo exemplo, mas agora não é mais HTTP. Agora eu vou usar o serviço de mensagerias. Então, a ideia aqui é... Primeiro, quando eu subo o meu cliente, a primeira coisa que ele faz, ele vai criar um canal de requisição. Então, sobe o meu cliente, o primeiro ponto é, eu preciso criar um canal de requisição entre o cliente e o servidor para poder fazer uma requisição. Depois disso, eu tenho todo o meu cliente é atrelado a uma fila de callback. Porque é essa fila que meu cliente vai ficar olhando para esperar a resposta do servidor para o request que ele fez. Então, esse reply to é uma fila que pertence ao onde meu cliente está olhando. E agora eu quero montar, então, essa mensagem. Nessa mensagem, eu preciso mandar o meu ID, assim como o outro, mas agora eu tenho mais duas propriedades que eu preciso enviar. Primeira propriedade que eu preciso enviar, a fila de callback. O meu servidor precisa saber, você me fez uma requisição. Aonde você quer que eu coloque a resposta dessa requisição? Então, eu estou passando a minha fila de callback que eu criei ali. E o segundo ponto é uma chave de roteamento, que é única. A ideia é, eu mando uma mensagem, eu preciso saber se a resposta da minha mensagem é para aquela mensagem. Então, a gente utiliza o ID, então eu crio uma chave de roteamento única que eu preciso fazer a comparação quando chega uma mensagem para eu saber se aquela mensagem é referente àquele pedido. Então, tendo esses dados, eu montei a minha mensagem e eu vou enviar a minha mensagem para o meu servidor. Antes disso, ela cai no que a gente chama de exchange. O que o exchange faz? Ele olha o meu request e fala para que fila eu preciso colocar isso, né? Então, ele só faz esse binding entre a mensagem e o servidor. E o servidor, o que ele tem? Quando eu subo o meu servidor, ele também tem a fila dele, que é a fila onde ele espera, né, as mensagens, que a gente chama da fila de RPC. Então, o que acontece? Essa fila funciona no esquema FIFO, First In, First Out. Então, no momento que chegar a minha mensagem, o meu servidor vai ver essa mensagem, vai pegar essa mensagem, vai olhar, vai falar, tem o ID 42, vou buscar esse ID no banco. Busquei o ID no banco, tenho a minha resposta. E ele fala, onde que eu tenho que mandar isso? Então, ele vai olhar a mensagem e vai falar, ele pediu para eu mandar para a fila de reply to MPQ e eu vou devolver a mesma chave de roteamento. Então, eu olho a chave de roteamento e falo, a minha resposta é referente à chave de roteamento tal, que foi a requisição que eu recebi. Ele coloca na fila e o meu cliente vai pegar e vai ver, ele vai comparar a chave, se a chave for igual, ele vai devolver a resposta. Então, esse é um ciclo completo de RPC. É a mesma ideia que eu mostrei para vocês do HTTP, mas é assim que funciona quando a gente usa um serviço de filas. Por que esse serviço de... Para quê, né? Para que eu estou usando esse serviço de filas? Porque o que acontece nesse momento é, se o meu servidor cair, a única coisa que vai acontecer é que as minhas requisições vão começar a ser enfileiradas nesse RPC Queue. Na hora que meu servidor voltar, ele vai pegar essas mensagens que foram enfileiradas e vai responder uma a uma. Então, a única diferença, é claro, vai ter um tempo de resposta muito maior, porque o meu servidor caiu, e é um tempo de resposta não previsível, porque no momento que ele cai, eu não sei quando ele volta, mas eu não perdi essas requisições. Diferente do HTTP, se meu servidor tivesse caído, eu teria perdido todas as requisições que o cliente fez durante esse meio tempo. Então, essa é a vantagem de queuing. Agora, percebam que a minha conversa entre cliente e servidor, ela não é mais direta. Agora, eu adicionei uma camada de abstração, que é a fila do RPC. Como, então, que ficaria o código para isso? De novo, não é um código muito grande. Eu tenho aqui 24 linhas, então é parecido com o outro. Eu vou explicar passo a passo, ao invés de mostrar o código inteiro. Então, como eu falei para vocês, primeiro passo do meu servidor ele vai ser criado... eu esqueci só de comentar uma coisa. Eu falei que eu criei um canal de request, o meu servidor também cria um canal de response. Então, o cliente que cria o de request e o servidor cria o de response. Então, a primeira coisa é, subo o meu servidor, crio um canal de response e crio a minha fila, onde eu vou esperar as requisições do cliente.
Depois disso, o que eu faço? Eu consumo dessa fila. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consumir dessa fila, tem todo esse parse, porque vem como buffer as mensagens, tá? Então, eu pego o ID, aviso qual ID que eu recebi, né, que ele está pedindo, e faço de novo. Eu não vou buscar no banco, a gente está fazendo hard-coded. O que ele faz? Ele manda para a fila. E para que fila ele manda? Ele manda para a fila da mensagem. Então, message.properties.reply_to. Então, é para essa fila que eu recebi na mensagem que eu tenho que mandar a minha resposta. Eu mando a resposta e mando a chave de roteamento para o meu cliente poder entender o que está acontecendo. Então, esse é o código do servidor. E qual que é o código do cliente? Como que ele faz uma requisição para esse servidor? Então, de novo, esse é todo o código. Depois, se vocês quiserem ler, está no meu GitHub. Mas é simples também, 25 linhas. Primeiro ponto que ele faz, ele cria o meu canal de requisição. Depois que ele cria o meu canal de requisição, ele vai criar a minha fila de callback. Criou a minha fila de callback, a primeira coisa que eu faço agora é gerar essa chave de roteamento. Então, usei o ID, gerei minha chave de roteamento para essa mensagem, e agora eu falo, olha, eu quero mandar uma mensagem para qual fila? Para a fila de RPC. Eu crio o meu buffer, né? Eu crio a minha mensagem, o corpo da minha mensagem só tem o ID que eu quero, e eu mando aquelas duas propriedades que eu falei para vocês que eu preciso mandar. Chave de roteamento e qual que é a fila que o meu servidor deve responder. No momento que isso aconteceu, agora eu preciso pegar as respostas, né? Então, no momento que eu vou consumir da minha fila de callback, a primeira coisa que eu falo é isso. Eu checo se a mensagem que eu recebi tem o mesmo ID que eu criei. Se isso for verdade, é essa a resposta que eu estava esperando. Então, eu posso colocar essa mensagem como resposta e fechar a minha conexão. Então, da mesma forma eu usaria. Eu crio meu servidor, eu subo o meu cliente, subo o meu servidor e ele dá a resposta. Mas um ponto interessante aqui, que já não acontecia no HTTP, no HTTP eu precisava subir o meu servidor, antes de subir o meu... Claro, eu posso subir o meu servidor e meu cliente, mas eu tinha que ter um servidor de pé antes de fazer a primeira requisição. Aqui, com esse código super simples, se você subir primeiro o cliente e fizer uma requisição e depois subir o servidor, a hora que ele subir, ele já vai responder para isso mesmo. Ele estava off quando ele recebeu, mas a hora que ele subir, ele já vai responder. Então, com esse código super simples, isso já funciona, porque isso já está sendo cuidado para a gente pelo RabbitMQ. Então, isso é muito interessante. Então, para que usar isso, né? Em ponto para escalabilidade, porque... Quando você faz isso, o que acontece? A gente usa microserviços. A gente fala, eu quero escalar cada serviço independentemente. Quando você faz isso, você tem que pensar, agora eu subi, então, está sendo muito utilizado o meu serviço de mensagens. Eu vou e subo mais 3 instâncias desse serviço. No momento que eu faço isso, eu preciso me preocupar como que eu vou fazer o balanceamento de mensagens. Porque não adianta nada eu subir 3 instâncias e continuar mandando todas as mensagens para o mesmo serviço. Então, eu preciso pensar, poxa, como que eu vou balancear isso? Só que se eu escolher usar o RabbitMQ, eu não preciso me preocupar. Porque o RabbitMQ, ele utiliza o algoritmo de round robin. E nada mais esse algoritmo faz do que, a cada mensagem que chega, ele manda para a próxima instância. Então, esse é o jeito mais eficiente que você pode fazer. E o RabbitMQ já faz isso. Então, você pode só escalar o seu serviço, vou subir mais 3, e você não precisa se preocupar com o balanceamento de mensagens. O RabbitMQ já faz isso para você. Então, é um outro ponto interessante de a gente ter escolhido o RabbitMQ. Em relação a qual é a performance de uma fila. A performance de uma fila é como na vida real. Se a gente saísse daqui agora e fosse num banco, a gente pode encontrar uma fila vazia, uma fila com algumas pessoas ou uma fila cheia. Então, o problema de fila não é previsível a performance, depende do tamanho da fila. Para o nosso produto, isso não era um problema. Mas se você precisa de latência previsível, não é a melhor opção você escolher por filas. E qual que é a conclusão, então? Eu mostrei para vocês, eu contei qual que era o case que a gente fez, eu contei que a gente era uma startup, que a gente desenvolveu em cima disso, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, né? Por que a gente escolheu cada passo da nossa arquitetura e o que a gente concluiu, né? O que a gente pode concluir disso? Voltando àquele slide, eu falei que essas empresas utilizam a arquitetura de microserviços. Mas por que elas utilizam isso, né? Eu gostaria que vocês se indagassem. Normalmente, a primeira resposta que vem na nossa cabeça é essas empresas utilizam a arquitetura de microserviços porque elas precisam estar disponíveis 100% do tempo. Elas precisam responder rápido. Então, escalar, tudo isso o microserviço vai ajudar. Mas isso não é verdade, porque essas empresas têm tanto dinheiro que elas poderiam resolver isso só tendo um sistema de backup simplesmente absurdo, porque elas têm dinheiro para isso. Então, não é essa a resposta. A questão é, imagina que essas empresas têm 400 desenvolvedores. Então, eu tenho um time de 400 desenvolvedores, eu vou falar, olha, trabalha em cima de um monolito.
o quão difícil é você orquestrar 400 desenvolvedores em cima de um monolito. É muito difícil. Então, como que essas empresas trabalham? Elas têm 400 desenvolvedores, elas vão lá e dividem esses desenvolvedores em times pequenos. Cada time vai atacar uma parte do problema. No momento que você faz isso, é completamente natural você utilizar a arquitetura de microserviços, porque cada time está atacando um problema. Então, no momento que você adota a arquitetura de microserviços, você está refletindo a organização da sua empresa na arquitetura do seu código. E quando você faz isso, é natural e as coisas funcionam. Tanto que existe uma lei de Cohen que diz exatamente isso. Que quando você faz o design do sistema, você tem que refletir a organização da sua companhia nesse sistema. O que aconteceu com a minha startup é que a gente tentou fazer o oposto. Então, a gente tinha mais microserviços do que desenvolvedores. Então, a gente tentou forçar a arquitetura do nosso sistema na nossa organização. E aí eu mostrei os N problemas que a gente teve com isso. A gente sempre gosta de se comparar a engenheiros, né? Só que, vamos então fazer uma analogia pensando nisso. Quando você vai construir um prédio, você quer ter os produtos com a melhor qualidade dentro desse prédio e você quer ter o menor custo. Você nunca vai conseguir ter isso. Então, a gente sempre precisa pensar no trade-off. No meu case, a gente era uma startup. Sendo uma startup, você precisa pensar, eu tenho que desenvolver rápido, eu tenho que falhar rápido, eu tenho que solucionar isso rápido. No momento que você adiciona o RabbitMQ, que é incrível, para qualquer desenvolvedor, quando você fala todas essas vantagens, você fala, nossa, eu quero ter isso no meu sistema. Mas quando você adiciona o RabbitMQ, você adicionou uma camada de abstração. Você deixou muito difícil da manutenção desse código. Você deixou o desenvolvimento lento. Então, sendo uma startup, você pode aceitar ter essas coisas? Talvez você não possa. Então, não adianta você querer usar tudo do melhor se naquele momento você não pode ter tudo aquilo. Você tem que focar no que você precisa. Então, quando você coloca na balança, a nossa escolha foi errada para uma startup. Então, como que meu time, dado todos esses problemas, depois de 10 meses, falou como que a gente vai conseguir resolver esses problemas que a gente tem? Então, lembrando os problemas, a gente tinha feito shotgun, interfaces estáveis, teste de integração e dependência do serviço de usuário. E a resposta que a gente teve vamos migrar de microserviço para monolito. Eu acho que ninguém esperava, né, que eu falasse isso, porque qualquer palestra que você for ver no YouTube é o oposto. Como que a gente migrou de monolito para microserviços? E a gente viu que, na verdade, o melhor é a gente sair de microserviços e voltar para monolito. E por quê? Primeiro, parcialmente. A ideia se a gente tem agora 7 microserviços, vamos diminuir a quantidade e vamos migrar para 3. Então, a ideia a gente não vai virar um monolito, a gente vai tender a um monolito. Então, o que a gente tinha aqui tenho todos esses microserviços. Como que eu vou agrupar? Quais deles têm interfaces estáveis? Lembra que eu falei que de mensagem de usuário, quando acontecia uma mudança em um, ela propagava para outro? Então, vamos juntar os serviços que têm interfaces estáveis. Então, foi o que a gente fez. A gente saiu de 7 para 3 microserviços. No momento que a gente fez isso, a gente resolveu praticamente quase todos os nossos problemas. Por quê? Agora, quando a gente fazia uma mudança, ela não tinha essa propagação para vários serviços. Então, uma biblioteca propaguei para 7. É muito menor a quantidade de serviços. A gente não tem mais interfaces estáveis, porque foi a partir desse problema que a gente viu como que a gente iria juntar os nossos serviços. Os nossos testes de integração são mais simples de serem feitos. Eu só tenho que subir 3 serviços e não 7. E agora a gente não tem mais essa dependência do serviço de usuário, porque no momento que a gente fez essas uniões, todos os serviços que restaram, eles têm tamanho e importância no nosso sistema, então todos os 3 têm importância. Diferente quando a gente tinha o serviço de usuário, ele tinha uma importância muito maior que todos os outros. Agora não, a gente tem muito mais, bem mais balanceado essa importância dos nossos serviços. E sobre a palestra, sobre isso era isso que eu tinha para falar, mas eu só queria deixar uma mensagem sobre a comunidade, porque eu comecei ano passado como estagiária, em outubro, e logo na minha segunda semana de estágio, eu entrei, eles falaram, vamos refatorar o teste que você fez. Eu refatorei meu teste, que era uma API, em Node, e o pessoal do escritório falou, Carol, faz uma palestra em cima dessa refatoração e manda para um meetup. Eu falei, caramba, gente, faz 2 semanas que eu entrei aqui, que eu sei como que eu vou mandar uma palestra para um meetup. Eu falei, tá bom, vou mandar. E era o primeiro meetup de Node em Sorocaba, e a minha palestra foi aceita, e eu achei incrível aquela experiência. Eu falei, caramba, isso é muito legal. E eu comecei a participar de meetups, de eventos, mas eu sou de Sorocaba, então a maioria dos eventos que eu ia, eu via que tinha não é só de Sorocaba, eu via que tinha um foco muito grande, tinha muito mais homens do que mulheres. E eu falei, caramba, onde estão essas mulheres que desenvolvem, né? Então, eu comecei a procurar por eventos em São Paulo que eram focados em mulheres. Então, o primeiro evento que eu fui foi o Women Tech Makers, que foi simplesmente sensacional, que a gente do Brasil inteiro que veio para o evento.
Então, eu conheci um monte de mulheres incríveis. E aí eu continuei. Aí depois eu fui no Upwith, que teve no Cubo, que é uma organização que chama Unlock Women Power and Technology. E aqui era um evento de mentoria. E foi sensacional. Foi esse evento em março. Conversei com a Patrícia, que é uma desenvolvedora da Globo. E em agosto eu estava palestrando em Fortaleza e ela estava assistindo minha palestra. Então, é sensacional. Esses eventos realmente mudam a nossa vida. E aí eu percebi, poxa, não tem nenhum evento desse em Sorocaba. Então eu voltei e falei, vamos organizar o Rails Girls. Então eu e mais algumas amigas, 2 estão aí. A gente organizou o primeiro Rails Girls, que teve em Sorocaba. E foram, acho que 40 mulheres. E a parte foi sensacional. Então, a gente tinha, meninas de 13 anos, mulheres de 36. E o que é mais sensacional é que a gente conseguiu criar uma comunidade em Sorocaba depois disso. Então, a gente vem em eventos em São Paulo, agora, juntas. Então, a gente foi no evento do Masanori, que teve na ThoughtWorks. Hoje, elas estão aqui também. Então, depois desse evento, a gente conseguiu criar uma comunidade em Sorocaba, de mulheres que desenvolvem. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que vocês deixem a tecnologia empoderar vocês, porque ela tem esse poder. E é isso, gente. Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Desce aí, Camila. Primeiro, parabéns. Gostei muito da palestra. A gente, na Acreditas, a gente não tem muito microserviços, mas a gente tenta trabalhar numa arquitetura que um dia vai para isso. Então, é um monolito ainda, mas a gente trabalha mais ou menos no conceito do DDD e tem os contextos separados, dependendo da funcionalidade ou do escopo do projeto. Queria saber se você faz isso lá para os microserviços, ou mesmo tendo só 3. E outra coisa é como vocês resolvem o problema de um contexto se comunicar com o outro. Porque a gente tem, por exemplo, não sei, pensando no usuário e mensagem. Para o contexto da mensagem, existe um usuário ali dentro. Como que você faz essa comunicação para a mensagem entender o que é usuário? Sim. E vice-versa? Então, exatamente isso. Exatamente um dos problemas porque é difícil desenvolver em cima dessa arquitetura. Então, como que eu resolvo isso? Eu tenho o meu serviço de mensagens e, para eu mandar uma mensagem, eu preciso de usuários. Então, toda vez que eu mexo no meu serviço de mensagens, eu preciso comunicar com o serviço de usuários. Toda vez. Então, às vezes, eu vou fazer uma feature e eu falo, preciso fazer essa feature no serviço de mensagens. Eu percebo que eu tenho que fazer no serviço de mensagens e no serviço de usuários. Então, as coisas se tornam maiores do que elas deveriam ser. No momento que seria trivial, eu estou no serviço de mensagens e só quero conversar com o meu banco de usuários, não. Eu tenho que chamar o meu serviço de usuários, ele vai poder entrar no banco dele e ele vai devolver de mensagens o que ele queria. Então, não a comunicação não é direta. Eu tenho que chegar no serviço, eu tenho que pedir para o serviço de usuários o que eu quero. Então, isso deixa o desenvolvimento complicado. São muitas camadas. Toda vez que você vai desenvolver alguma coisa, você passa por várias camadas. E na parte de... Sim, a gente... Tanto no início a gente tinha 7 microserviços exatamente para essa ideia. Cada um vai ser responsável pelo seu domain, vamos dividir pelas features. Então a gente fez isso. No momento que a gente trouxe para 3, a gente tentou como era antes, mas a gente perdia muito por ser tão bem separado. Na hora que você ia fazer qualquer coisa, você tinha exatamente o problema que você falou. Eu tenho que passar por mais uma camada toda vez que eu vou fazer isso. Então, a gente tentou, mas não ficou tão bem organizado. Porém, o trade-off valia a pena a gente voltar.